Oi, gente, tudo bom? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E hoje aqui a coisa já começou com pensamentos e filosofias. Ah, pronto. E ele veio muito chique, além de tudo, ele veio chique hoje. Eu também deveria ver. O homem veio todo galã aqui. Mas antes de falarmos do Pierre Cardin aí, Nossa. como é que é o pensamento que você falou? Deus dá a natureza, como é que é? O que a mãe natureza dá, o padrasto o tempo tira. O padrasto o tempo tira. À medida que a gente envelhece, aquelas belezas elas vão definhando, as coisas vão indo embora, escorrendo. É assim, a gravidade E é forte. implacável, né, o tempo. A gravidade, ela é vitoriosa, não tem o que fazer. Começamos bem. Esse Marcelo Fioravante, falar para você, rapaz, é um filósofo, é um pensador contemporâneo. Nada mais aleatório, né? Vamos melhorar, eu prometo. Eu prometo que vamos melhorar. Que legal. Marcelão, está bem? Graças a Deus, bem, elegante, porque aqui pede. Penso que eu preciso estar à sua altura para bater esse papo aqui. Afinal, e tu vale mais. O tempo todo. Oh, Sempre. Obrigado mais uma vez, viu? Amém. Obrigado a você por ter vindo. Imagine, você é um baita de um camarada sensacional, um grande profissional. Por isso que eu quero que você divida conosco os seus pensamentos, né? Porque a proposta é pensarmos juntos na coletividade o que é possível para Itu. Em desenvolvimento social, econômico. E você cuida tão carinhosamente, tão competentemente de um segmento vital para qualquer um de nós, que é a grana, que é o dinheiro, que é essa gestão do dinheiro. Então, dentro desse... outra coisa também, você foi empresário, você teve cerâmica, a sua família vem, né, Sim. dessa dedicação, desse empenho em ter o próprio negócio. Então, para nós é muito importante essa sua colaboração nesse sentido. O teu cliente hoje, o potencial, são empresas familiares, Perfeito. preferencialmente. Preferencialmente até pela história que eu tenho. Por eu entender o movimento de uma empresa familiar, eu acho que eu vivia o skin the game, né? Eu entendi como funcionava. A gente tem algumas regras próprias para administrar uma empresa familiar. Acho que elas são básicas em todo tipo de organização, mas elas ficam muito mais fortalecidas dentro de uma empresa familiar. E outro cliente potencial, que é mesmo tipo, é o profissional liberal ou autônomo. Que são esses tipos de profissionais? Aqueles que têm um único caixa e entendem que aquele caixa é o caixa eletrônico da vida deles. Por exemplo, é a tal da confusão patrimonial. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é não ter regramento com relação ao dinheiro. O regramento é quando eu tenho condições superavitárias dentro da minha empresa. Vamos lá, eu tenho 3 sócios e eu tenho um resultado superavitário de R$40 mil. Divide-se os 40 por 3? Depende. O ideal é que a gente tenha regras previamente estabelecidas em que uma parte seja dada para o caixa da empresa, como parte de retenção, para que a gente faça reservas, uma parte para reinvestimento, porque o reinvestimento ele é mais do que necessário, e uma outra parte sim dividida, afinal de contas, os sócios eles têm todo o direito de receber. Mas você percebe que eu fui muito contundente em criar regras. E via de regra isso não existe. Via de regra foi até redundante. Olha só. O dinheiro sobrou 30, 10 cada um. Não pode ser assim, não deveria ser assim. Tá. Esse é um exemplo para a gente destacar aqui. E eu não creio que isso seja um privilégio de Itu. Esse comportamento ele é generalizado. Ele é endêmico, eu diria. Por falta de educação empreendedora e educação financeira. Nós não somos orientados, nunca fomos a ser empreendedores, a ser empresários. Você é formado em jornalismo. Você teve algum módulo de empreendedorismo na sua graduação? Imagino que até hoje não tenha. Não tem. E você entende que o cara faz 4, 5 anos de arquitetura, ele sai da arquitetura, ele sai com conhecimento técnico apuradíssimo em arquitetura, mas ele não tem a mínima noção para onde ir, do ponto de vista empresarial.
O meu cliente, ele senta à minha frente, eu falo, a partir de agora não estou falando mais com o técnico estou falando com o empresário que acabou de nascer. Você precisa se ver empresário. Você precisa ter diretriz organizacional e se ver como? Com faturamentos, despesas, entendimento legal, contábil, uma série de tudo que está orbitando ao redor, orbitando obviamente ao redor dessa empresa que está nascendo. Marcelo, eu vejo muito, principalmente depois que a gente iniciou essa série do podcast, uma preocupação com essa fusão do cidadão com o poder legislativo, judiciário, o executivo, que são coisas que normalmente a gente cuida da vida de cada um e não percebe que existe uma sintonia, que existe uma sinergia com esses órgãos, com essas entidades e tal. A gente vive muito à margem Perfeito. disso. Também nós nunca tivemos uma orientação acadêmica para ter esse norteamento. Político. Assim como, né? Até tinha educação moral e cívica há alguns anos. Mas nem fale, hein? Isso tinha. Talvez também cidadania, talvez. Acho que a gente deveria ter módulos de empreendedorismo, direito básico e cidadania, com noções básicas de política, por exemplo. Eu me julgo um conhecedor muito falho em política, por exemplo. Eu não sei a fundo os princípios norteadores da política. Entendo, obviamente, a tripartição dos poderes, o executivo, legislativo, isso, mas é o básico do básico. Eu, como cidadão pertencente a uma polis, vamos relembrar daí de onde vem a palavra política, a gente deveria saber fazer política. Né? Porque reclamar do banco do jardim, do banco da praça que quebrou, que o jardim está mal cuidado, é aquele negócio. Culpa é de quem? É culpa de quem não fez ou é culpa de quem não está olhando para aquilo e chama o poder público para fazer aquilo? Então eu me sinto de certa forma culpado também, porque eu também não sou um grande cobrador disso. Eu me exijo o meu direito de voto cada ano que é chamado e eu, particularmente, não sou um cara influente politicamente falando. Poderia fazer mais. Poderia fazer mais. E assim, poderia porque eu tenho muitas ideias. Eu tenho algumas coisas que poderiam ajudar. Lógico, as ideias, né, são todo mundo, é uma usina de ideias, né? Desde que as ideias não tenham ônus e permitam trazer bônus e elas se encaixem dentro da legislação, acho que todas as ideias deveriam ser pensadas. Por que não? Então eu tenho algumas. Por exemplo, a implementação do curso de empreendedorismo, de uma modalidade de empreendedorismo em todas as universidades. Isso teria sim, isso devia ser regra. E se a gente pensar municipalmente, já que Nosso tema. será que não seria possível implantar isso nas escolas municipais, meu Deus do céu? Eu acho que é uma ideia excelente. As escolas municipais, elas, se não me engano, elas estão na base, né? Acho que é só o ensino fundamental. Fundamental, né? Não está, acho que do primeiro ao nono, acho que já é estadual, né? Acho que a competência estadual, posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Aí, talvez, o ideal seria a gente pensar em educar os pais. Porque nós temos aí dois grandes personagens no cenário econômico, financeiro, e aí talvez sim caiba um trabalho de educar pais, porque os pais, eles delegam toda a educação para a escola, e nem sempre deve ser assim. Puxa vida, nem fala. Né? A educação financeira precisa conversar com os pais. Então, se os pequenos ainda não podem ser educados com alguma... Talvez até tenha uma maneira de educá-los financeiramente, e eu não sou conhecedor dessa pedagogia. Eu só faço palestra para nono para frente, para o nono do médio até então, você tem feito isso, né? Isso. Levo e eles gostam. Mas eu também agora comecei a entender que os pais também são alvo, já estou com palestra marcada com os pais. Porque os filhos repetem comportamento. Você não pode ver, às vezes, a foto, o filho fazendo a barba, a filha usando salto alto, um vestidão. O fruto não cai longe do pé. Então, voltando, os pais sendo instruídos, e aí pode-se, de fato, em grandes movimentos feitos dentro das escolas, que são, né, os centros da educação, traz os pais para fazer uma educação. Aí a gente começa a ter um pai, que é um dos personagens, ele é o emissor dessa mensagem, tem o receptor, que é a criança, e o cenário,
que nós estamos envoltos, que é o grande palco, que é o mundão aqui. Sim. Que é essa bagunça toda, e haja jogo de cintura. Mas aí sim, os pais voltando, a gente pode, os pais indo à escola, dentro dessas escolas municipais, por exemplo, seria um grande caminho. Porque a política que norteia o comportamento, inclusive na família, onde o pai ensina o filho, e às vezes o filho ensina o pai, ela precisa ser muito sincera e muito embasada. Quanto mais honesto é esse diálogo, essa troca de informação, claro que é melhor em vários níveis, porque você faz um cidadão melhor. E talvez, de novo, com muito tato, a quem interessa ter um cidadão melhor? Porque, veja, você não instrui da maneira que faz, que tem que ser. Você não cria seres pensantes, você leva a um movimento de manada. Ou seja, é o efeito das massas. Então, é mais fácil você conduzir massas que não vão olhar a realidade, se aquela informação é verdadeira, se o contexto daquela informação, a tal da fake news, e aqui não vou falar de político não, tá nenhum político dos nossos últimos presidentes, o atual presidente, mas cada um recorta a informação como lhe convém. Convém. E aí o ser que deveria ser pensante, questionar aquela formação, ele não faz. Percebe? Daí a gente está num âmbito que não convém formar pensadores. Vida de gado, né? Oxe, exatamente. É a música. É a música. É a música. É isso. E Marcelão, a cidade, ela tem essa relação com você empresário e você sociedade. E de que forma existe isso? Além do atendimento, mas existe a tributação, os impostos. Sim. A tua orientação, o teu trabalho nas empresas chega a falar de impostos, de tributos? Necessário, porque é uma das contas que mais sangra o caixa da empresa. E, novamente, não estou falando que não é necessário, que tem que pagar imposto. Inclusive, falo para eles declararem todo e qualquer documento que sai, porque você está gerando divisas para o governo. Obviamente, isso deveria ser devolver para você, mas você não está cometendo nenhum ilícito. A gente não pode, a gente tem que pensar em elisão fiscal e não em evasão. A elisão são medidas que a gente toma para jogar a tributação a mais baixa possível. Usar os argumentos da lei ao nosso favor para pagar menos imposto. Isso eu faço com meus clientes. Não é sacanagem. Não tem nenhuma sacanagem. Pelo contrário. Não. Entendeu? Onde a gente pode? Porque a intenção também não é essa, né? Eu não sou tributarista, não pode ser. Pelo amor de Deus. Porque amanhã depois volta para você. E você sente que em termos de cidade, isso está funcionando, essa mecânica, porque é algo que a gente não vive isso, o cidadão. Mas você percebe que funciona legal? Eu não sei quanto da fatia do imposto volta para a cidade. Se a gente pegar lá a composição de um Simples Nacional, eu sei que uma parte é estadual, uma parte é federal e uma parte é municipal. De verdade, talvez seja até uma necessidade de eu entender quanto sobra para a cidade, para o município. Tem tributos, obviamente, de ordem municipal, ISS-QN, que a gente paga, e tem também o IPTU. Que a gente paga também. Então, são esses os recursos que o município tem, mais algumas verbas que são destinadas para o município. Entendo que é dessa maneira. O empresário, de fato, ele contribui, então, de alguma maneira, para o município. Sim. Quanto sobra para o município? Quanto mais esse cara sonegar, mais o município vai ficar sem dinheiro. E o dinheiro é imprescindível? O dinheiro é imprescindível e bem administrado, talvez dê para tudo. E a gente tem que entender, dentro de um orçamento, a gestão de uma indústria, de uma pessoa jurídica, embora diferente da gestão pública, ela tem duas coisas muito comuns. É o que entra e o que sai. Isso é fato. São as duas coisas iguais. O que entra numa empresa são faturamentos. Na gestão pública são os impostos. O que sai na empresa tem um monte de conta, idem a gestão pública. No orçamento, qual é o maior... na empresa, qual é o maior vilão que a gente tem para fazer sangrar uma empresa? É o próprio dono. O dono. É o próprio dono. Acho que já entendeu onde eu quero chegar. Mesmo. Você vai entender onde eu quero chegar. Então você fatura um monte, já tive cliente que achou que estava prejuízo e, na verdade, a empresa dele estava ok, que tirava mais do que devia. No poder público, quais são, talvez, as contas mais salgadas que oneram? Talvez seja a máquina pública. Talvez seja a máquina pública. A gente está falando dos cargos, os comissionados. A gente tem os altos escalões, por exemplo, do ponto de vista da União.
ministros, deputados. Um dinheirão. Um dinheiro, assim, que assusta. Esse quadro funcional é um... E o que dói mais é quando há a correção do dinheiro. Às vezes as votações para a correção são na calada da noite, ou é arbitrado por uma caneta, em que você faz a correção do salário em 18%, 20%, sendo que o IGPM, que é o índice que o governo fala que é o certo, o IPCA, que é o índice que fala certo, deu 12%. Por que não ser igual para todo mundo? A maior sempre, a menor nunca. Né? E aí, a hora que vai dar para os aposentados, é a menor. Então, precisa entender. Essas balanças, elas sempre estão, né? Exatamente. Respondendo a sua pergunta, dentro do orçamento de uma cidade, dá sim para a gente compor de uma maneira inteligente que todo mundo possa ser atendido. Às vezes mais, às vezes menos. E sabe também uma coisa que me ocorre, assim, você como cidadão ituano, a sua família é super tradicional, super conhecida, sempre esteve envolvida nesse crescimento, né? Através dessa neutralidade. Eu vivo um dia após o outro. Como é que você vê Itu, em termos de ontem, hoje e amanhã? Você quer que ela tenda para um segmento específico? O que se enxerga? Acho que a gente, primeiro, né, é muito cômodo a gente falar que Indaiatuba é melhor. Muito cômodo falar que Salto é melhor. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente aqui tá sempre brincando antes de começar o nosso bate-papo de maneira formal. Eu acho que caminhando como está indo a cidade, obviamente, quais são modelos que podem trazer mais emprego? Quais são os benefícios fiscais que o nosso poder público pode dar para que eu traga mais empresas e mais empregos, de modo em que isso trazendo, eu vou gerar renda de maneira interna. Então, acho que o crescimento ele é necessário o tempo todo. Eu não posso falar assim, tá bom como está, porque isso é a morte. Então, quais são os recursos que eu posso, quais são os benefícios que o nosso governo, a nossa municipalidade pode dar, de modo que eu possa atrair outras empresas robustas, que gerem muita renda. Nós tivemos um acréscimo de supermercados muito grande em Itu. É mesmo. Nós tivemos um acréscimo, a cada esquina a gente vê uma drogaria. Impressionante, de farmácia abre uma por semana nessa cidade. E aí, por que esse ramo está procurando Itu e por que outros ramos não estão? Estando no shopping, semanalmente, uma loja fechada. Será que é porque é o shopping? Não sei. No centro da cidade, a Floriano, você também vê portas fechando. Sim. Então, o comércio, por que o comércio está degringolando? Aí a gente precisa fazer um estudo muito, muito sério, muito forte, entender indústria, comércio e serviço, quais são os pontos fortes e fracos de cada um e quais aqueles que podem trazer coisas que sejam significativas para a cidade. Empresas de alta tecnologia, que tragam bons benefícios e oportunidades reais de emprego, com salários legais. Então, esse seria um caminho bacana. Não são poluidoras. Hoje, o lance de ser economicamente viável é uma necessidade. Não tem como, né? Hoje tudo tem que ser politicamente correto. Sim. Então, acho que esse é um caminho natural, que é o próximo prefeito, estamos às portas, né? Pois é. E não estou falando que o anterior também não fez, eu sempre falo daqui para frente, sentar com as entidades que trazem boas empresas e falar, você consegue vir para Itu? Eu posso te dar um benefício, alguma coisa, uma isenção de IPTU por um tempo, sei lá, alguma coisa dessa maneira. Seria muito interessante para a gente. Isso é bom para todos. E há muitos ituanos que uns falam que foi bom, outros que foi ruim. O surgimento de que tudo em Itu é grande e essa fama pegou, isso virou folclore, isso virou souvenirs, e há uma outra corrente que diz que isso atrapalhou, principalmente o histórico. Eu acho que qualquer cacarejada é boa, desde que ela traga dinheiro. O cara... Fato é, quando o Simplício brincou, e tu gostou, comprou ideia e abraçou, esse cara divulgou a nossa cidade na Praça da Alegria, lá com o Manuel de Nobre, começou ali aquilo lá, e veja o que se tornou isso. Eu acho que isso aí foi uma grande sacada, Também acho. que trouxe notoriedade para a nossa cidade e trouxe dinheiro.
Hoje nós temos a Praça dos Exageros. Hoje tem um comércio central ali na Praça da Matriz. Quantos badulaques vende ali de aquelas canetas, o picolé, a pizza de metro, né? Pente, cotonete, tudo. Não é? Então eu acho que isso aí, pode ver, todo produto que ele é maior do que o tamanho tradicional, em qualquer lugar que você vá, fala, é de Itu. Então, olha o tamanho que... Aí, a comparação é mais interessante ter uma chamada no Fantástico pelas coisas que são grandes ou pela falta de água que nós ficamos 45 dias em Itu? Nós somos matéria do Fantástico. Isso sim não é triste. E novamente, nós estamos falando que nós passamos uma grande crise hídrica. Itu talvez tenha, por alguns problemas, tido sido pior. Mas eu prefiro ser notado por ser notável do que eu ser notado por estar com um grande problema, por ter uma grande desgraça acontecendo na minha cidade. Enquanto você falava, me ocorreu o seguinte, uma caneta vendida, um sorvetão... Sorvido, né? Sorvido. Isso. Oh, a pessoa quando entende, é outro português. É imposto? Tudo gera. Girou. Ele está empregando 2, 3 menininhas ali. Tudo funciona melhor. Vamos arrumar outra fama para Itu que seja. O Varvito não é explorado talvez como deve ser. Não é explorado. Aquilo diz que só tem no Itu, no mundo inteiro. Só tem em Itu. Mas por que não conta isso? Vamos gritar mais alto e fazer uma... Não sei. Talvez seja muito pouco explorado. Alguns eventos acontecem lá e são muito legais. Eu gosto. Mas percebe? Poderia ser mais explorado? Sim. Eu acho que... E é um lugar único. E tem muita gente de fora que veio, mudou para Itu e não entende a história, toda essa carga histórica muito importante que Itu tem e que não ostenta, não vibra. E foi o movimento da Convenção Republicana. Eu não nasci aqui, né? Eu nem não sabia. Pois é. Mas isso é aclimatação cultural, né? Isso... É que mudar para Itu não tem a mesma pompa e circunstância de mudar, por exemplo, para Barcelona. Então, quando você muda para Barcelona, você faz questão de falar das Ramblas, você faz questão de falar da igreja de Gaudí. Percebe? Aí eu me aclimato culturalmente, eu até aprendo o idioma. Estou dando um exemplo de Barcelona, você pode escolher a cidade que você quiser do mundo todo. Sim. Quando você vem para Itu, nós temos uma importância histórica monstruosa. Aqui, para o nosso país, inclusive. A Convenção Republicana é um caso. Nós temos ruas ali muito, muito célebres pela história que elas carregam. Temos o Museu da Energia. Tudo isso tem história. Me ocorre outra coisa. Será que isso também, estrategicamente, marketing público? Não tenho dúvida. Trabalhar isso? Porque por que dá importância para Barcelona? Alguém trabalhou legal isso. Não tenho dúvida. Não diminuindo Gaudí para Almeida Júnior? Mas qual a relevância do Almeida Júnior para nós? É isso. Nós temos os nossos heróis. Nós temos o nosso Almeida Júnior. Lógico. Né? Miguelzinho Dutra. Todos eles precisam vamos enaltecê-los, né? Exatamente. Isso é um trabalho também de fomento. Isso é uma grande sacada. Público. E isso é muito legal. A valorização da cultura da nossa cidade, isso eu não tenho dúvida de que gera divisas, gera renda. Você fortalece o turismo da cidade. E o turismo fortalecido, tem muita coisa boa que vem junto, você traz gente para a cidade, né? Nossa! Você fortalece o mercadinho, o restaurante, uma pizzaria, todo mundo sai ganhando. Danceteria, barzinho, tudo é legal. Tudo. Movimenta. Movimento. É isso mesmo. Respiração gera movimento, o movimento gera respiração. Isso é o Pilates que diz, e eu sei disso por causa da minha esposa. Eu sabia que vinha do Pilates isso. Então, essa dinâmica faz parte desse contexto de vida. Sim. Trazendo para a economia mais uma vez, que você nada de braçada nisso. E, de fato, ele deixa fácil, né? Ele fala umas coisas assim que... É simples, deixa né? fácil. Marcelão é legal pra caramba, né? Depois você vai cortar um monte, você não vai ficar muito longo isso aqui. Administre seu dinheiro. Invista em conhecimento. Você pode mais. Você pode mais. Não é só Itu que pode mais. Boa. Acho que antes de Itu, antes de Indaiatuba, de Porto Feliz, de Barcelona, você pode mais. Comece limpando o jardim do seu quintal. Comece arrumando a sua cama. Se você não arruma a sua cama,
Você vai reclamar do quê? Ave Maria. É? Certo? É isso. É ser humano maravilhoso, né? Sempre aprendendo. Signore Marcello Fioravante, esse tuano da Gema, muita sabedoria, um entusiasmo assim explícito pelo progresso, pelo bom viver, alto astral, e que assim seja e tu. Prazerzão em tê-lo aqui de novo. E eu que Muito agradeço mais a obrigado. oportunidade. Foi muito legal É de novo. sempre Espero ter bom, contribuído. é sempre, nossa, dividir contigo esse seu conhecimento e levar para todos nós. A casa é sua. Ah, você já veio agora. Não para mais. Mas, Chamou, estamos aqui de volta. Obrigado. Um abração. Valeu. Gente, obrigado. Até mais. Continua aí porque você pode e tu também. Podemos mais. Obrigado.